E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Yandrio e esse aqui é o nosso terceiro vídeo sobre funções inorgânicas. Prometo que dessa vez nós vamos realmente entrar nas nossas funções de ácidos, bases, sais e óxidos. Meu e-mail para contato é esse aqui, vocês podem estar mandando suas dúvidas, sugestões nesse e-mail, no grupo, ou então até mesmo no privado, não tem nenhum problema. Vamos para a nossa aula. Pessoal, eu sei que nós vimos três teorias de ácidos e bases. Só que para classificação e nomenclatura de compostos inorgânicos, nós vamos nos atentar somente à teoria de Arrhenius, ok? Vamos lembrar o que a teoria de Arrhenius diz sobre os ácidos. A teoria de Arrhenius nos diz que os ácidos são substâncias que reagem com a água e formam o nosso íon aqui chamado íon hidrônio, H3O+, como no caso do Cl. Ele reage com a água formando o íon hidrônio, que é o que caracteriza aqui a presença desse íon, é o que caracteriza o ácido, e o seu respectivo ânion, nesse caso aqui, o íon cloreto, o ânion cloreto. Explicado relembrado o nosso conceito de ácido de Arrhenius, vamos seguir. Os ácidos, pessoal, eles são classificados, eles podem ser classificados de acordo com quatro formas. A primeira é de acordo com o número de hidrogênios que podem ser ionizáveis. No caso aqui, quantos hidrogênios um ácido tem que vai formar o nosso íon hidrônio, H3O+, de acordo com a presença ou não de oxigênio na sua estrutura, na sua molécula, de acordo com o grau de ionização e de acordo com a sua volatilidade. A gente vai ver cada um desses agora. Pessoal, os ácidos de Arrhenius são classificados ali, a gente vai ver agora sobre a classificação de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. A classe formada através desse parâmetro são esses aqui, os monoácidos, os triácidos, os tetraácidos. Os monoácidos são aqueles ácidos que vão produzir apenas um H+, ou seja, um íon hidrônio. Eu até coloquei errado aqui no slide, era para ser H3 ou mais. A gente está falando de íon hidrônio. A gente tem como exemplo aqui o HCl, o ácido nítrico, HNO3. Os diácidos são aqueles ácidos onde ocorre a produção de apenas 3 mols, perdão. Os diácidos são aquelas moléculas que vão produzir 2 mols do meu hidrônio, vão liberar 2H+. A gente tem como exemplo o H2SO4, o H2SO3, o gás carbônico, o gás sulfúrico. Nós temos os triácidos, que são aquelas moléculas que vão produzir 3 íons hidrônios, como o ácido fosfórico e o ácido bórico. Nós temos também aqui os tetraácidos, que são aqueles ácidos que produzem 4 mols do íon hidrônio, H3O+. Novamente eu repito, aqui eu coloquei errado, tá bom, pessoal? Era para estar H3O+. Se o ácido produzir 2 ou mais, novamente, nossa, tem que corrigir isso aqui direto. H3 ou mais, eles vão ser considerados poliácidos. Ok? Pessoal, novamente, quantos de hidrogênio são ionizáveis? Por exemplo, aqui vamos montar a estrutura do meu ácido sulfúrico. Esse é o elemento central, com 2 oxigênios aqui. E são esses hidrogênios aqui, pessoal, que vão sofrer a ionização, que vão ser liberados, que vão ser produzidos, formando 2 mols, então 2, no caso, de uma de uma molécula, de íon hidrônio. No caso aqui, do ácido pirofosfórico, se eu não me engano, a molécula seria essa aqui. Aqui é uma molécula um pouco complexa. Vou gastar toda a minha habilidade em desenho para fazer ela. Vou colocar juntinho aqui. Novamente, assim como no caso do ácido sulfúrico, nós temos aqui esses hidrogênios que vão ser ionizáveis. É nesses pontos que vão ocorrer a quebra da ligação para produzir
os nossos 4 mols, ou então nossos 4 íons hidrônicos. Tá bom, pessoal? A segunda classificação que nós vamos ver é de acordo com a presença ou não de oxigênio. Se o meu ácido ele não tem oxigênio, eu vou chamar ele de um hidrácido. HCl, HBr, H2S, são todos exemplos de hidrácidos. Se há oxigênios nesse composto, ele vai ser um oxiácido. Ali nós temos também o nosso ácido sulfúrico, aqui o nosso ácido fosfórico. Tá bom, pessoal? Todos têm a presença de oxigênio. Espero que todos consigam ver o do oxigênio. Essa é uma classificação bem tranquila de se fazer. E também temos a classificação de acordo com o grau de ionização. Professor, o que é um grau de ionização? É a relação entre o mol de moléculas que sofreram ionização com o número total de moléculas dissolvidas. A gente sabe que nem tudo, na natureza não existe nada que seja 100%. Então, quando o ácido sofrer ionização, nem todas as moléculas vão sofrer essa ionização, algumas vão ficar ali na dela. E que vai ter essa pequena diferença no número, que vai ser essa razão que vai definir o grau de ionização, representado aqui pela nossa letra grega, o alfa. Aqui a gente tem a nossa fórmula do grau de ionização, para vocês calcularem, que é o número de moléculas ionizadas, pode também ser o número de mols de moléculas, sem nenhum problema, com o número total de moléculas dissolvidas ou o número de mols de moléculas dissolvidas. Tá bom? Supondo que, como por exemplo aqui, eu tenha um mol total de HCl. Ali, vamos calcular nosso grau de ionização, sabendo que desse 1 mol, apenas 0,9 mols foram ionizados. Então, eu tenho número total de moléculas dissolvidas, ionizadas, lembrando aqui da fórmula, ou então pode ser o número de mols, moléculas. Então, eu tenho 0,9 dividido pelo meu total. Qualquer número dividido por 1, corto minhas unidades, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu tenho 0,9 ali referente ao meu alfa, que eu posso transformar em porcentagem para ficar mais visível, mais lúdico, que ali seria 90% do meu ácido, ou seja, de todas as minhas moléculas dissolvidas no meu sistema, apenas 90% sofreu ionização. E aqui nós temos, vamos calcular aqui, um novo exemplo também com 1 mol total de ácido fluorídrico dissolvido em um recipiente, mas sendo que apenas 0,08 mols, uma fração muito pequena, do meu composto sofreu ionização, novamente. Número total de moléculas dissolvidas, ou número de mols, dividido para 1, que seria o meu número total. Corto mol com mol sobre as unidades, e aí sobra, qualquer número dividido por 1, é ele mesmo. Vou colocar em porcentagem para ficar bonito, ficar lúdico. Seria igual a apenas 8% das moléculas que estão dissolvidas de ácido fluorídrico aqui, de HF, sofreram ionização. As forças dos ácidos têm relação muito forte com esse grau de ionização, sendo os ácidos fortes apresentam alfa acima de 50%, ou seja, se metade das suas moléculas sofrer ionização, ele vai ser um ácido forte. Se ali uma porcentagem entre 5 e 50% das suas moléculas sofrerem ionização, ele vai ser considerado um ácido moderado. E se menos de 5% sofrer ionização, como foi no caso ali do HF, ou não, do HF não, perdão, o HF foi semiforte, que foi 8%. Mas aqui voltando para o fraco, se as suas moléculas, menos de 5% das suas moléculas sofrem ionização, ele vai ser considerado um ácido fraco. Aí nós temos como exemplo de ácido forte o HCl, nós acabamos de fazer o exemplo, o ácido sulfúrico, ácido moderado nós temos o HF, e o ácido fosfórico aqui, H3PO4, e de ácidos fracos nós temos o ácido cianídrico e o ácido carbônico. Tá bom, pessoal?
Lembrando que a força do ácido não tem relação nenhuma com o que ele vai corroer. Aqui não é aquele filme lá do Exterminador do Futuro de 500 anos atrás, onde um super ácido vai derreter o robô assassino. A força do ácido aqui só tem relação com quantas moléculas são ionizadas. Tá bom, pessoal? Não tem relação nenhuma com a sua corrosão. Pessoal, aqui o que eu vou ensinar para vocês se chama macete, tá bom? Não é uma teoria real oficial da IUPAC. Mas de uma maneira geral, os hidrácidos... Opa, maceta não. Escrevi errado. É um macete. Mas de maneira geral, os hidrácidos fortes são esses três, que apresentam ionização acima de 50%. Os hidrácidos moderados, o hidrácido moderado é o HF, o ácido clorídrico, e todos os outros hidrácidos são ácidos fracos. Tá bom, pessoal? Isso aqui é apenas um macete referente aos hidrácidos. E temos também macete para os oxiácidos. Em relação aos oxiácidos, eles vão apresentar essa fórmula geral. Hidrogênio, um elemento central, seja qual for, cloro, boro, fósforo, e o nosso oxigênio, já que ele é um oxiácido. Aqui o M e o N é referente à quantidade de átomos que eu tenho de hidrogênio e o M referente à quantidade de átomos que eu tenho de oxigênio. Um oxiácido muito forte, ele apresenta essa diferença de MN igual a 3. Por exemplo, aqui no caso do nosso ácido, eu tenho 4 menos 1 igual a 3. Tá bom, pessoal? Um ácido forte apresenta essa diferença aqui entre o número de oxigênios e hidrogênios igual a 2. Um ácido semiforte, ou então moderado, apresenta essa diferença igual a 1. E um ácido fraco, essa diferença aqui vai ser igual a 0. A única exceção, pessoal, que nós vamos ter nesse macete é o ácido carbônico, que apesar de ele ter uma diferença igual a 1, ele é um ácido fraco, tá bom? Ácido carbônico, um ácido fraco, ok? E por último, quanto à volatilidade. A volatilidade, de maneira geral, é o quão rápido uma substância passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Por exemplo, uma substância que é muito volátil são os nossos perfumes. Aquele perfume onde você encontra uma pessoa na rua e ela está extremamente cheirosa e ela sai levando assim, todo mundo que olha para trás, olha para sentir o cheiro. É porque o perfume dela é muito volátil. Ou seja, as moléculas ali, quando a gente borrifa o perfume na nossa pele, elas esquentam o calor da pele, nosso sol de 40, assim, temperatura ambiente de 40 graus, boa vista, e elas se espalham, elas se volatilizam, elas passam para o estado gasoso, exalando um forte aroma. De maneira geral, os compostos voláteis apresentam baixo ponto de ebulição. Eles passam muito fácil para o estado gasoso. Aí nós temos como exemplo aqui os nossos HCl, H2S, HCN, o ácido nítrico, ok? E os ácidos fixos, ou seja, os não voláteis, são esses três aqui. H2SO4, H3PO4 e o ácido bórico aqui, H3BO4, tá bom? Lembrar, os ácidos fixos são esses três aqui. Os ácidos voláteis são todo o resto. Agora vamos dar nome aos ácidos. Primeiro vamos começar a diferenciar a nomenclatura aqui sobre os hidrácidos e os oxiácidos. A primeira coisa que nós vamos estudar serão a nomenclatura dos oxiácidos. Lembrando, pessoal, essa nomenclatura que nós vamos ver é o nome é o nome sistemático, tá bom, pessoal? O nome sistemático. Como assim, pessoal? O que é um nome sistemático? O nome sistemático é aquele nome de um composto que é dado pela IUPAC, onde, através do nome, eu sei a composição daquele composto.
Lembra que vocês no terceiro ano aprenderam dar nome a um monte de compostos orgânicos? Então, aqueles nomes ali da IUPAC, os oficiais, eram nomes sistemáticos. O nome que possibilita que, apenas através do nome, eu saiba a fórmula daquele composto. E são esses nomes que nós vamos aprender. E serão esses nomes que nós vamos aprender a dar aos hidrácidos agora. De maneira geral, os hidrácidos seguem essa formulazinha aqui. É o nome do ácido, mais o radical do ânion, o nome do ânion ali, mais a terminação hídrico. Pessoal, professor, como assim, tipo, radical do ânion? Lembra que o HCl é um ácido, que ao reagir com a água forma o hidrônio e o ânion aqui. Então, esse daqui é o ânion que nós estamos falando. Cada ácido tem o seu respectivo ânion, tá bom, pessoal? E é esse nome aqui que vocês vão colocar nessa fórmula geral. Professor, mas onde é que eu vou saber? Porque tem uns nomes que são meio difíceis, como o H3PO4. Não é só o cloro que tem o nome do elemento. Então, pessoal, por isso que eu vou estar enviando para vocês ali no SIGA uma tabela de cátions e ânions. Ali vocês vão procurar o seu respectivo ânion e encontrar o seu nome. Lembrando que essa tabela aqui, pessoal, é para consulta. Mas não se preocupe, vocês vão aprender isso de tanto fazer exercício, que eu também já estou enviando uma lista para vocês, tá bom? Então, de maneira geral, é sempre o ácido, o nome do ânion, mais a terminação hídrico. Deixa eu apagar aqui para ficar claro. E aí, como exemplo, nós temos o HCl, o HF, H2S e o HCN, que seus respectivos nomes são o ácido clorídrico, cloro aqui seria o radical do seu ânion, flúor, o radical o ânion do HF, temos o ácido sulfídrico, esqueci aqui, esse não existe, tá bom, pessoal, erro meu, seria ácido sulfídrico, lembrando que esse termo aqui vem, acho que se não me engano, do latim, ou é do grego sulfur, que era como era chamado o enxofre antigamente. E nós temos também aqui o ácido cianídrico. Aqui também não era para estar, pessoal, errei de novo. Era para ser só ácido cianídrico. Tá bom, pessoal? Regra geral, ácido, nome do radical, mais hídrico. Ok? Nomenclatura dos óxidos. Nos óxidos, é muito comum que o elemento central ele tem um NOx variado, ou seja, ele tenha mais de um NOx. E a nomenclatura vai variar de acordo com essa variação do NOx. Para aqueles elementos que têm um NOx fixo, por exemplo, da família 1A e da família 2A, onde a gente já viu que o NOx é fixo, ele vai seguir essa regra geral. O nome do ácido, o nome do radical que vocês vão procurar na tabela, e a terminação ico. E aí vocês vão dar o nome do ácido. Por exemplo, aqui nós temos o ácido carbônico, H2CO3, nome do ácido, nome do radical. Lembrando que o NOx do meu carbono vai ser mais 4. Ok? E aqui nós temos também o ácido bórico, onde aqui o NOx dele vai ser mais 3. Mais 3? Mais 3. O ácido bórico. Eles têm NOx fixos. O ânion aqui deles vão ter o NOx fixo. Por exemplo, o CO3 ali do gás carbônico, ele vai ter NOx 2-, vai ter uma carga 2-. Já o bórico aqui vai ter uma carga 3-. Essa carga desses ânions são fixos. Então, posso muito bem só procurar na tabela, achei, coloquei o nome do radical do ânion, juntei com o ícon, achei o nome do meu ácido. Ok? Por último, por último não, ainda temos mais um. Nós temos também quando aparece uma variação de NOx do ânion. E aí, quando acontece o meu ânion apresenta duas variações, eu uso essa seguinte fórmula. Novamente, o ácido. É sempre importante colocar a palavra ácido, tá bom, pessoal? Senão fica errado. É o nome do ácido, o nome do ânion que vocês vão ver na tabela. Aí, o ânion que tiver o NOx maior vai receber a terminação ico. E o ânion que tiver a terminação menor
o NOx menor vai receber a terminação oso. Como exemplo aqui nós temos o H3, a HNO3 e o HNO2. Vocês percebem que o ânion aqui deles é muito parecido com o outro, mudando apenas a quantidade de oxigênios. E é essa variação do NOx que a gente vai trabalhar. Vocês vão ver na tabela aqui o íon aqui que o meu... Que aqui a carga do meu... O NOx desse aqui, ele vai ser mais 5 e aqui mais 3. Mudando assim a minha carga. Apesar deles terem cargas iguais, por exemplo, aqui eu calculando o NOx dele vai ter carga 1 menos e 1 menos, a carga é igual, porém os meus compostos são diferentes. O que varia aqui é o NOx do meu elemento central. No primeiro é mais 5 e no segundo é mais 3. Lembrando, NOx maior fica com ico na terminação e NOx menor fica com oso. Então fica ácido nítrico e ácido nitroso. Tá bom, pessoal? E por último nós temos os ácidos que tenham 3 ou 4 NOx. Fórmula geral seria, começando aqui, o NOx maior, tá bom, pessoal? O que apresenta NOx maior receberia o nome de ácido per, aí nome do ânion, o radical do ânion, mais a terminação ico. Aí o terceiro maior NOx dessa variação seria ânion, o ácido, mais a palavra ânion, mais a terminação ico, e assim por diante. Aí o segundo menor seria, quer dizer, o terceiro menor, o terceiro maior, receberia ácido, nome do ânion, mais o oso, e o menor NOx de todos seria ácido, mais hipo, e a terminação oso. Como exemplo, nós temos esses 4 aqui, onde o NOx do meu ânion, de todos eles, é menos 1. Ou seja, eles têm o mesmo NOx, falando do ânion completo, do ânion todo, tá bom, pessoal? Eles têm o mesmo NOx. Menos 1, ClO, menos 1. Todos eles têm o mesmo NOx. Porém, o que varia é o NOx do elemento central, o NOx do cloro. Aqui, já fiz meus cálculos, é mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Aqui é o NOx do meu ânion todo. E aqui é o NOx do meu elemento central, do meu cloro. Tá bom, pessoal? E aí, no caso desse aqui, ficaria o ácido perclórico, o ácido clórico, o ácido cloroso e o ácido hipocloroso. Pessoal, aqui vocês vão encontrar alguns macetes na internet, tá bom? Não tem problema, vocês podem usar para fazer esse aqui. Tem alguns até que legais, mas vou deixar por conta de vocês esses macetes. Então, pessoal, agora a gente chegou no exercíciozinho antes da gente finalizar essa parte de ácidos. Então, por favor, pausem o vídeo agora e tentem resolver essa questão, que é: classifique os ácidos de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis, a presença ou não de oxigênio, quanto à força desses ácidos e dê o nome sistemático deles. Tá bom, pessoal? Vou deixar vocês resolverem aí. Lembrem, pausem o vídeo que daqui a pouco já vou mostrar a resposta. Bom, pessoal, essa aqui é a resposta. Espero que vocês tenham acertado. Se erraram, voltem um pouquinho, revisem e vejam onde vocês erraram, tá bom? E por hoje nós vamos encerrar nossa parte de ácidos. É só isso. Nós vimos a classificação e a nomenclatura dos ácidos diarrênios. Na próxima aula nós vamos já entrar em bases. Bom, pessoal, foi isso. Bom descanso, estudem, se cuidem e usem máscara. Qualquer dúvida, mandem mensagem no meu e-mail, ou então no grupo ou privado. É isso, pessoal. Até mais.